Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou fazer a apresentação de um artigo que eu escrevi junto ao meu colega Uriel Bradock, cujo título é Breve Estudo sobre a Teoria da Relatividade de Einstein. Por se tratar da apresentação de um artigo, eu vou explicar sobre o que cada seção do artigo trata, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, pois os detalhes já estão no artigo. Aqui eu só vou falar dos conceitos-chave. Eu acho importante ler o resumo do artigo para um melhor entendimento sobre o que o artigo trata. No começo do século XX, Albert Einstein revolucionou a ciência com a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. Neste artigo, foi trabalhado com textos históricos científicos que permeiam os trabalhos de Einstein após os resultados inesperados do experimento de Maxwell e Morley, bem como as experiências que levam à confirmação dessas teorias. Então vamos a uma introdução histórica. Assim que Maxwell publicou as leis do eletromagnetismo, houve um problema muito sério dentro da comunidade científica, porque as leis de Maxwell elas não obedecem à transformada de Galileu. Então elas não são totalmente coerentes com a mecânica newtoniana. E isso era um senhor problema, porque espera-se que as teorias da física elas sejam coerentes entre si. Então, para tentar unir as teorias, este camarada aqui, o Agustin Jean Fresnel, ele propôs a existência de algo chamado éter luminífero, que seria o meio pelas quais as ondas eletromagnéticas se propagam. O éter luminífero ele teria algumas características especiais. Ele ocuparia todos os espaços até então ditos como vazios e ele seria considerado um referencial inercial especial. As contas envolvendo o éter luminífero, as previsões teóricas e os experimentos da época, todos eles apontavam para a existência do éter luminífero e era uma ideia que era amplamente aceita dentro da comunidade científica, até o experimento de Michelson e Morley. O experimento tinha como objetivo medir a velocidade relativa entre o éter e a Terra. No artigo tem mais detalhes sobre como esse experimento foi montado e como ele funcionava, mas basicamente o que eles estavam tentando medir no experimento é a diferença de fase que seria gerada pela rotação da montagem experimental. Então você geraria essa mudança de fase no interferômetro. Quando eles realizaram o experimento, eles não conseguiram medir mudança de fase alguma. Então, eles repetiram um experimento melhorando a precisão do experimento e foram repetindo, melhorando, até que eles conseguiram uma montagem experimental com uma precisão impressionante. E ainda assim eles estavam medindo zero mudança de fase. E depois de muito tentar e retentar, e com muita relutância, eles publicaram o resultado. Com o resultado do experimento de Maxwell e Morley, houve a necessidade da criação de uma nova teoria relativística que ela conseguisse juntar as leis de Maxwell com o resto da física que se tinha até então. Aí é que entra o nosso colega Albert Einstein. Einstein ele propôs dois postulados. O primeiro dizia que as leis da física são as mesmas para todos os referenciais iniciais. Isso significa dizer que não existe um referencial inicial privilegiado. Ou seja, o éter seria impossível e qualquer outro referencial inicial privilegiado também seria impossível. E o outro postulado ele dizia que no vácuo a velocidade da luz é constante independente da velocidade da fonte. Se você pensar nos dois postulados separadamente, os dois eles são bastante razoáveis, mas quando você junta os dois, alguns efeitos inesperados acontecem. Por exemplo, imagine que eu disparo um laser na direção de um foguete que está se movimentando a metade da velocidade da luz.
Do ponto, do ponto de vista do foguete, a luz está se aproximando dele à velocidade da luz. Se a gente fosse levar a mecânica newtoniana, se a gente fosse levar em consideração apenas a mecânica newtoniana, a velocidade relativa de um objeto andando à velocidade da luz e outro objeto andando à metade da velocidade da luz deveria ser metade da velocidade da luz. Só que isso não ocorre. Do ponto de vista da luz, o espaço ele se comprime e a luz ela percebe uma distância menor entre ela e o foguete. Esse efeito de contração do espaço, ele parece extremamente contraintuitivo, chegando até a parecer ficção científica, mas existem diversas comprovações experimentais dele hoje. A prova experimental mais fácil de visualizar é a de detecção de muons na superfície da Terra. Os muons são partículas fundamentais que surgem através da colisão de raios cósmicos com a atmosfera do planeta. Um muon criado em laboratório, ele tem um tempo de vida médio de aproximadamente 2 milissegundos. E se a gente considerar apenas a mecânica clássica, um muon viajando à velocidade da luz, ele seria capaz de percorrer aproximadamente 600 metros antes de cair. Mas nós conseguimos detectar muons na superfície da Terra. E o espaço entre a atmosfera e a superfície é mais ou menos 10 quilômetros. Então, como que é possível uma partícula que só deveria ser capaz de viajar 600 metros, ela viajar mais de 10 quilômetros? A relatividade ela explica isso com a dilatação do tempo e contração do espaço. Do ponto de vista do muon, o espaço entre ele e a Terra diminui. E do ponto de vista dele, ele viaja pouco menos de 600 metros. Do ponto de vista de um observador na Terra, o muon ele vive mais tempo. O muon natural que chega a gente através da colisão de um raio cósmico com a atmosfera, do nosso ponto de vista, ele vive algo na faixa de 30 milissegundos. O que corrobora a teoria da relatividade restrita. Aí nós chegamos na relatividade geral. O que levou Einstein a formular a teoria da relatividade geral foi o desejo de incluir todos os fenômenos naturais em uma única teoria da relatividade. Ou seja, ele queria uma teoria que não funcionasse apenas para referenciais inerciais, ele queria colocar todos os tipos de referenciais em uma grande teoria. Em 1907, o Einstein ele formulou o princípio da equivalência, o que muita gente chama de terceiro postulado de Einstein, que diz que um campo gravitacional homogêneo é equivalente sobre todos os aspectos a um referencial uniformemente acelerado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tem um astronauta numa nave cuja aceleração seja igual a g, para esse astronauta, os efeitos dentro dessa aceleração dentro da nave são iguais ao da gravidade. Ele não tem como saber se ele está estacionado num planeta de gravidade igual à Terra ou se ele está na nave em movimento com aceleração constante. Aí a gente chega na relatividade geral de 1915, que o Einstein ele formula que o universo ele é formado de 4 dimensões, sendo 3 delas espaciais e uma temporal. Isso acaba gerando uma nova interpretação sobre gravidade. Para a física da época, a força gravitacional ela era uma interação à distância imediata. Para o Einstein, corpos com massa eles conseguiriam deformar o tempo-espaço. E essa deformação geraria a aceleração por pura geometria. Então, para o Einstein, a gravidade ela é a deformação do tempo-espaço. Então, nós chegamos às observações de Sobral, no Ceará. Em 1919, uma expedição britânica ela veio aqui para o Brasil com o objetivo de observar um eclipse total.
A ideia do experimento era fazer uma imagem do céu noturno e fazer uma segunda imagem durante o eclipse e medir a posição relativa, a posição de uma determinada estrela. A teoria da relatividade geral, ela prevê que a luz ela tem a sua trajetória modificada de acordo com a curvatura do espaço-tempo. Então, se a luz de uma estrela distante passar ao lado de um objeto suficientemente massivo, como por exemplo o Sol, essa luz ela deveria ser desviada, o que para nós observadores na Terra geraria uma mudança na posição da estrela no céu. E eles vieram, fizeram essas imagens. Depois de alguns meses com os dados do experimento devidamente tratados, eles chegaram à conclusão que sim, houve deslocamento e que o Einstein estava certo. E aí a gente chega na conclusão do nosso artigo. A ciência é um processo em construção e é um processo cíclico, onde novos resultados experimentais levam à necessidade de novas teorias e, por sua vez, novas teorias necessitam de novos resultados experimentais, gerando uma bola de neve de conhecimento. E nós ficamos por aqui e muito obrigado!